Oi, gente, quem tá chegando, boa noite, tudo bem? Cíntia Roberti, a gente hoje vai ter nossa live ao vivo, como de costume, toda semana, às 20 horas, a gente inicia um tema, né? Hoje, na nossa live, a gente vai falar de um tema muito legal. Convido a todos a participar. Quem foi chegando aí, vai dizendo oi, boa noite, de onde está, né, localizado. Sempre gosto de lembrar, né, que a gente transmite nossa live tanto no Cintia Roberto Oficial no Facebook, quanto no Cintia Roberto Oficial no Instagram. Estamos nas duas plataformas. Pode acontecer alguma instabilidade no Facebook ou alguma instabilidade no Instagram, e aí eu sempre aconselho as pessoas a migrarem para um ou para outro, caso um deles caia, né? Espero que hoje isso não aconteça, tá bom? Eu entrei um pouquinho mais tarde hoje, mas é um teste aí de 2 minutos antes da gente entrar propriamente no tema. E para que as pessoas que estão no Facebook, que estão no Instagram, tomem ciência de que a gente está aqui ao vivo e a cores, ok? A partir do momento que as pessoas forem chegando, a gente já vai dar início ao nosso tema de hoje. É muito legal estar com vocês toda semana. Eu quero reforçar que os temas têm vindo assim de sugestões, né, até mesmo de problemas que eu identifico nas pessoas pelas quais eu atendo aí como coach ou nos treinamentos, né? Quero convidar vocês a acessarem meus outros canais, conhecerem meu YouTube, irem até o blog, o site, né? Entendendo que até dezembro e até um pouco antes de dezembro a gente vem com muita coisa legal, muita novidade aí, tá? Não só, claro, no projeto Protagonismo Feminino, mas para os homens também, viu, homens? Não se sintam lesados, enganados, nada disso. Eu também atendo homens, estou em contato com os homens e adoro trabalhar com homens, ok? Então não tenho preconceito nenhum com homem, não, muito pelo contrário. Porque tem um amigo que falou: Nossa, esse negócio de feminino, feminino, e a gente, como é que fica? Gente, eu tô aqui, eu tô à disposição, é só me chamar, me acessar. É que o protagonismo feminino é um projeto específico, tá bom? Mas eu também trabalho com os homens. Fiquem tranquilos, homens do meu coração. A gente entra em 1 minuto com o tema propriamente dito. Estamos aqui, né, às 19h59 no meu relógio, aqui em São José dos Campos, e daqui, já deu, ó, 20 horas em ponto. Então, já que deu 20 horas, e como todo mundo sabe, respeitando as pessoas que chegaram aqui no horário, eu vou dar início ao tema de hoje. Lembrando também que se você chega depois e não conseguir ter acesso ao vídeo todo, ele sobe para o nosso canal no YouTube. Ele também fica disponível aqui na nossa página do Facebook, ok? E ele fica um tempinho no IGTV aqui no Instagram. Então, só não assiste quem não quer. Vamos embora então? Vamos começar o tema. A live de hoje a gente vai falar de um dos motivos que mais sobrecarrega as pessoas emocionalmente, tá? De todo mundo que eu atendo e desde a minha história de vida, eu tenho percebido que essa situação deixa a gente emocionalmente muito abalado. Do que eu tô falando? Eu tô falando de não conseguir dizer o não. Ou seja, a gente tem dificuldade em dizer não para as pessoas, em justificar, em às vezes colocar as nossas prioridades, né, em primeiro lugar, tá? A gente vai debater isso hoje. Por que temos tanta dificuldade em dizer não? Vamos refletir sobre isso hoje, tá? Se você é uma dessas pessoas que tem dificuldade em dizer não, fica comigo até o final do vídeo, que eu tenho certeza que você pode me ajudar com isso e me ajudar muito com isso, ok? Vamos embora? Podemos seguir? Então vamos. Vivi está aqui comigo. Obrigada pelo suporte, Viviane. Beijo. Gente, o que é não, afinal, né? Às vezes a gente precisa até traduzir o que é o bendito do não para as pessoas começarem a entender. Vamos lá. Não é a ação de recusar, de não aceitar. É uma negativa. Vamos aprofundar nisso? Então vamos.
Uma das primeiras palavras que o bebê fala, que a criança fala, é o não, né? Inclusive, quando eles aprendem a falar, tudo é não. Até o que eles querem, eles falam não. O não é uma palavra gostosa de dizer, né? Não, não, não. Mas por que a criança tem tanta facilidade em falar não e a gente, depois que se torna adulto, fica com medo do bendito do não? Como se fosse um crime dizer não para as coisas, ou para as pessoas, ou para situações que a gente não está gostando. Gente, vamos nos libertar disso hoje, ok? Estou com vocês. Nessa prática constante de aprender a dizer o não. Então, assim, se os bebês aprendem a dizer não, é porque ele tem uma utilidade. Se o não não fosse importante e útil, a gente sequer aprenderia essa palavra, tá bom? Então, por que que a gente tem dificuldade em dizer o não justificado às pessoas? Por que que a gente fica resistente a isso? Vamos lá. Do que será que a gente tem medo na hora de dizer o não? Isso é muito importante. Porque na maior parte das vezes a gente não diz o não porque a gente está com medo da reação das outras pessoas ao nosso não, tá? Será? Ó, por enquanto a gente está só refletindo, hein? Vamos lá. Será que dizer sim para tudo é demonstrar amor? Na real, será que dizer sim para tudo é amor verdadeiro? A gente que acompanha, né, a educação, que tem filhos, a gente observa que muitos pais hoje, eles não conseguem dizer não para os filhos, eles dizem sim para tudo que os filhos querem. E o que está acontecendo? Os educadores, os pesquisadores têm falado muito sobre isso, né? Estamos criando crianças muito frágeis e adultos mais frágeis ainda, que vão ter certas dificuldades em lidar com os desafios da vida. Então, às vezes, é bom ouvir não. Desde que seja esclarecido os motivos, é muito bom a gente saber que nem tudo na vida vai vir fácil, tá bom? A gente vai aprofundar mais para frente aqui na nossa live. Você diz sim e depois se arrepende? Nossa, essa reflexão é muito importante, porque às vezes eu sou a boazinha, eu sou a santinha, eu sou a que diz sim para tudo. Só que nos bastidores do meu sim, eu fico remoendo, fico irritada por ter dito sim, até critico a pessoa para quem eu disse sim. Faço, mas faço com má vontade, faço, mas faço amargurada, fico guardando mágoa. Quer dizer, eu não disse o não, mas o sofrimento ficou, tá bom? E, ai, convidando, gente, por favor, tá? Lembrem-se de baixar o nosso e-book. A Viviane daqui a pouco vai colocar o link aqui para vocês, tá? E ao falar não, mais uma perguntinha. Hoje é cheia da... Nossa, tô cheia de pergunta hoje, hein? É de propósito, tá bom? Vamos tentar entender por que temos dificuldade com o bendito do não. E eu vou falar bendito porque ele é bendito. Ao falar não, você tem medo de enfrentar um conflito? Eu era assim, tá? Eu era a pessoa que não falava não por medo de enfrentar conflito. Não adianta, gente, porque o conflito vai vir de um jeito ou de outro para sua vida, tá? Ele pode não vir no momento ali, mas aquilo fica guardadinho, em algum momento você vai despejar isso em alguém, tá bom? Então, se você não fala não, porque você tem medo de conflito, entenda, né? Não é isso que vai aliviar para o seu lado. Aí, a pergunta que eu acho que é a pergunta-chave da live de hoje, sabe? Eu acho que essa pergunta realmente ela é muito importante, a gente tem que dar um reforço nela. Você faz tudo para agradar as outras pessoas? Tudo. Ah, Silmar entrou, e Sil. Você faz tudo para agradar os outros, para ser aceita, para ser amada, para ser respeitada, para ser considerada a boazinha, a mãe da galera, né? Aquela que todo mundo procura quando precisa de alguma coisa. Tá incendiando, aconteceu uma tragédia, teve um acidente. Ah, para quem que a gente vai ligar? Para a pessoa que nunca diz não, para a pessoa que diz sim para tudo, para a pessoa que resolve o problema de todo mundo. E a gente vai ter que refletir o seguinte, né? Na nossa ausência, alguém vai ter que resolver. E será que a gente está preparando as pessoas para sobreviverem à nossa ausência?
Ou a gente está mimando tanto que quando a gente faltar, vir a faltar, essas pessoas não vão saber lidar com os próprios problemas. Só reflexões, hein? Não estou afirmando nada. Então vamos lá. Ah, e a Vivi colocou o link do e-book, tá, gente? Para quem quiser baixar, agora já está disponível. Link do e-book. E aí, mais uma pergunta. Lembra que eu falei? A gente precisa fazer as perguntas certas para entender por que que a gente tem tanta dificuldade em dizer não para as pessoas e para certas situações também, tá bom? Você se sente esgotada emocionalmente? Só para agradar e atender as expectativas de todo mundo? Então, é aquela história. Tô agradando todo mundo, tô atendendo a expectativa de todo mundo, tô fazendo o que todo mundo precisa, o que todo mundo me pede, mas estou esgotada emocionalmente. Eu não tenho energia para as minhas coisas, eu não tenho tempo para fazer o que eu preciso, eu não consigo administrar a minha própria vida, porque eu estou administrando a vida de todo mundo que está à volta de mim. Na sua lista de prioridade, você é a última? Tem lá a sua listinha? Você é a última? Você está aqui embaixo na sua lista de prioridade? Se você tiver, realmente você já começa a perceber que você está tendo problema, tá? Em não dizer o bendito do não. E pode piorar. Como assim, Cíntia, pode piorar? Eu vou dizer como. Sabe como fica pior? Fica pior porque você vai se anulando. Você nem imagina que isso está acontecendo na sua vida, você está se anulando, tá? Porque você não consegue manifestar a sua própria vontade. Incrível, né? Quer dizer, eu tenho minhas vontades, meus desejos, meus anseios, meus sonhos, minhas necessidades, mas eu não consigo manifestar isso. Eu não tenho força para manifestar, porque eu tenho medo de estar colocando a minha vontade acima das outras pessoas que eu amo. E nessa minha vontade é sempre a última da lista. E aí você quer ter sua vontade respeitada, né? Sem desrespeitar as outras pessoas. Mas você acha que ter sua vontade respeitada vai desrespeitar os outros. Cara, isso é uma neurose que a gente cria tão grande e a gente vive isso com tanta intensidade que a gente não percebe que é possível se libertar. Eu garanto, gente, é possível se libertar disso, tá? E é muito gostoso quando acontece. É muito bom. É como se você tivesse aprendido a voar. Então, você já parou para pensar por que as suas vontades de repente não são importantes e não são relevantes? Será que amar o outro, amar de verdade, é realmente fazer tudo por ele, para ele, no lugar dele, como se fosse ele? Ou será que quando a gente faz isso, a gente está enfraquecendo tanto o outro porque a gente quer se sentir sempre importante e necessária? A gente tem medo de ser dispensável. São perguntas. Eu não sei qual é a sua resposta. Eu sei quais foram as minhas respostas quando eu descobri que eu não sabia dizer não para ninguém, tá? Que eu era a Dona Maria, vai com as outras. Vamos falar da Maria vai com as outras já já, viu? Gente, mas calma. Se você está na situação, ou já esteve, ou em boa parte do seu tempo você vive isso, relaxa. Eu vou aliviar um pouquinho o seu peso dizendo o seguinte: tem motivo para a gente ser desse jeito. Tem motivo para você ter dificuldade com o não. Tem motivo para você querer fazer tudo pelos outros o tempo todo. Cíntia, quais são esses motivos? Eu quero descobrir. Vamos falar junto sobre eles, tá bom? Um dos motivos é ter tido pais autoritários. Por quê? Se você teve pais autoritários, você teve que se anular o tempo todo para ser obediente, obedecer, respeitar, obedecer, respeitar. Sua autonomia foi muito minada. Aí você cresce, se torna adulta, tem que tomar decisões na sua vida. Mas você tem medo de passar por cima dos outros. É como se aquela autoridade ainda estivesse ali, mesmo que não esteja presencialmente, tá? Crescer em lar disfuncional. O que é um lar disfuncional? É um lar que tem pouquíssimo diálogo entre a família, tá? É um lar onde às vezes tem muita discussão entre pai, mãe, irmãos,
tem muito conflito. O lar disfuncional é o lar do conflito constante. E aí, o que, que acontece com essa criança quando ela cresce? Ela não quer conflito, ela foge do conflito, sabe? Muito. Duas Rafas. Oi, Rafas. E aí, o que acontece? Ela vai fugir do conflito. Para fugir do conflito, ela nunca vai, vamos dizer assim, desagradar a ninguém. Para não desagradar, ela evita de dizer o não, tá? Entenderam? Baixa autoestima, por quê? Quando eu não me amo o suficiente, eu não estou feliz comigo, eu tenho algum problema de autoestima, eu também vou evitar o enfrentamento. Eu também vou ser a pessoa que tende a ser mais submissa, que quer mais agradar do que ser agradada, tá? A falta do autoconhecimento, é aí que entra a Maria vai com as outras, né? Que é aquela pessoa que ela não se conhece o suficiente. Então ela vai com a turma, né? Onde todo mundo vai, ela vai atrás. Ela vai conforme a música toca, ela acompanha o ritmo da música que o outro tá tocando. E às vezes ela nem gosta daquela música, mas ela vai entrar no ritmo do outro, porque ela quer ser a queridinha que se dá bem com todo mundo, a legal. Tem um preço também isso, gente, e o preço é alto, tá? A outra coisa é a pessoa acomodada. Ela está acomodada a seguir decisões que os outros tomam. E aí, para não ter que assumir nenhuma responsabilidade sobre nada, ela prefere deixar as decisões sempre para os outros. Vocês já saíram com pessoas que você diz assim: onde a gente vai? A pessoa fala: não sei, escolhe você. O que que você quer comer? Ah, não sei, o que que você quer comer? Aparentemente essa pessoa é legal pra caramba. Poxa, ela é tão legal. Ai, ela deixa a gente decidir tudo, ela é tão flexível. Não. Muitas vezes não é flexibilidade ou uma questão de ser legal. É porque essa pessoa não quer assumir responsabilidade. Vai que o lugar que ela escolhe não é bom. E ela tá muito preocupada com a autoimagem, ela quer que todo mundo goste dela. Então, quando você escolhe o lugar, se o lugar não for bom, olha, você que errou. Mas ela continua ilesa, intocada, tá bom? Outro perfil, outro motivo que leva as pessoas a não dizerem o não é não lidar bem com o não do outro. A pessoa não lida bem com negativas, ela não gosta de ouvir não, ela não gosta que as pessoas digam não para ela. Então, como ela não gosta de ouvir o não, ela também não gosta de dizer, tá? Ela evita, porque ela sabe quanto ouvir um não a incomoda, tá? E outro ponto é o que eu já falei lá dos filhos, ter sido mimado demais na infância, ouvir o sim o tempo todo. Então, aquele pai, aquela mãe que nunca falam para o filho que não, dão sempre os pulos deles para que o filho tenha tudo do bom, do melhor que ele nunca teve na vida. E aí, o que, que acontece com essa criança? Poxa, mas é ruim meu filho ser feliz? Não, não é ruim seu filho ser feliz, não. Mas o seu filho também precisa aprender a lidar com desconforto, a lidar com tristeza, com decepções, com situações que não são boas. Por quê? Ele precisa aprender a ser mais resiliente. Ele precisa aprender que a vida não vai ser sempre um mar de rosas. E também porque talvez um dia, na sua ausência, ele vai ter que decidir sozinho e tomar as rédeas da vida dele. Que ele aprenda desde pequenininho com pequenas coisas da rotina dele mesmo aprender a lidar com conflito, com desafios, isso é muito importante. A criança que cresce só com mãozinha na cabeça e cafuné, é bonitinho o amor, é válido, é importantíssimo amar nossos filhos, mas amar nossos filhos é muitas vezes dizer não. E é muitas vezes dizer para eles, não, você não vai, não, não tenho dinheiro, não, você não pode, ou resolva esse problema que você criou, como é que você vai resolver. Dá para ele situações que façam ele refletir, pensar, tá? Porque lá na frente ele vai ter que lidar com o não. E ele pode se tornar essa pessoa que não fala não e que também não aceita não como resposta, tá bom? Então, a criança, o adulto, né, a gente tem que lidar com limitações o tempo todo e desafios, a vida é desafiadora. E o não faz parte disso, lidar com esse não é muito importante para a gente, tá? Quando você conseguir falar o não, que eu já falei sei lá quantas vezes desde que começou essa live, né? Você vai perceber
que as suas emoções ficam mais leves. Mas escuta, Cíntia, é aquele não de sopetão, é aquele não na ignorância, é aquele não tapa na cara. Para tudo. A gente não está falando em ser reativo, cuidado. Eu tive uma coach que, quando a gente começou a trabalhar essa questão dela falar não para certas situações na vida dela que ela não estava gostando, ela falou: Cintia, eu tô viciada, agora eu falo não para tudo. É não, 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 não. Eu falei: para. Lembra? A gente vem falando nas lives sobre o quê? Uma palavrinha mágica: equilíbrio. Tudo que desequilibra, descamba para um lado ou para o outro, não é bom. Então, eu tenho que aprender o não justificado e o não racional, o não com educação, com bom senso, com equilíbrio. Se eu virar uma grossa que fala não para tudo que me desagrada, peraí, eu não tenho que falar não só para o que me desagrada. Até porque muitas coisas vão me desagradar e ainda assim eu terei que falar o bendito do sim, porque de repente é uma obrigação profissional, de repente é uma situação delicada com uma pessoa e eu preciso ceder, porque em muitos momentos na vida a gente também tem que ceder. Então, cuidado, eu não estou falando para radicalizar e falar não para tudo. Estou falando para entender que em alguns momentos da nossa vida a gente vai ter que pesar e perceber que falar um não é necessário. Mas não em todos os momentos da vida, em alguns, ok? Entendido, gente? Por favor, hein? Por favor, grifa aí na mente essa parte aqui desse adendo que eu dei hoje. Tá bom? Sabrina também entrou, seja bem-vinda. Gente, continuando, estamos aqui na live falando por que é tão difícil dizer não, tá? A gente já expôs os motivos. Quem chegou agora, eu vou recapitular antes de encerrar a live, e essa live vai para o YouTube depois, ok? O vídeo sobe para o YouTube até amanhã. E temos o link do e-book que a Vivi compartilhou. Quem quiser, clica no link e vai poder baixar nosso e-book. Entendam, gente, não é nada de errado em ter vontade própria. Não tem nada de errado em falar não, quando esse não, como eu disse, é um não justificado, é um não necessário, é um não que vai trazer para a gente paz e tranquilidade emocional. O poder do não justificado, tá? Porque só dizer o não pelo não, aí a gente volta ao bebezinho, né, que eu falei no começo da live, a criança que fala não o tempo inteiro, ela nem sabe por que ela tá falando não. A gente não é criança mais. A gente é adulto, a gente tem que falar o não justificado. Tem que ter uma explicação, uma explanação, tá? Só que aí, o que que acontece com quem às vezes quer falar não, mas não gosta de falar não? Para não falar o não, o que que essa pessoa faz? Ela mente. Ou ela conta uma história. Porque eu não quero falar não e magoar. Então, contar uma mentirinha, uma historinha, e aí a pessoa vai desistir do que ela me pediu. Gente, opte sempre pela verdade, a não ser em casos extremos, a não ser em casos que a verdade pode ser muito prejudicial ao outro. Mas se você está num relacionamento, se você está vivendo uma relação profissional com seu chefe, ou uma relação amorosa, qualquer tipo de relacionamento familiar, a verdade, né? A verdade é a base. Então, toda vez que eu minto ou omito coisas só para não dizer não, só para não me recusar a fazer as coisas, o que vai acontecendo? Mesmo que o outro não descubra, internamente eu não vou ter paz. Isso é muito desagradável. Além do que, né, tem um ditadinho que diz que a mentira tem perna curta. Ah, mas eu acho que ela tem mesmo, tá? Cuidado. E aí, quando a gente fala no não ou no sim, enfim, no poder do diálogo, na comunicação com o outro, a gente tem que falar de uma palavra que é assertividade. Eu trouxe essa palavra para a live de hoje porque eu acho que ela tem muito a ver com esse tema de posicionamento, de limite que a gente coloca para as outras pessoas e para as situações da nossa vida. O que é, tá? Assertividade é a capacidade de colocar as nossas necessidades de forma adequada e no momento oportuno. Então tem hora, né? E tem forma de falar as coisas. Tem hora e tem maneira de falar não. Então, presta atenção. O não justificado é nesse sentido que eu coloco. É um não com assertividade, ou seja, eu estou no momento oportuno,
falando de forma adequada, com educação, com bom senso, dizendo não, eu não vou na sua festa, porque eu decidi que nesse final de semana eu vou ficar em casa. Ah, você não me ama, você não gosta de mim, poxa vida, quanto tempo que eu tô te falando que vou fazer festa. Eu entendo que você vai fazer uma festa. Eu te amo, independente de eu não ir na sua festa. Mas eu estou muito cansada, eu preciso de verdade descansar, porque amanhã eu viajo a trabalho. E isso não quer dizer que eu não te ame, só quer dizer que hoje eu não vou poder realmente estar com você na sua festa, mas eu continuo te amando. Ah, mas o outro vai ficar chateado. Não vai ficar chateado. Não vamos mentir. Mas o quanto essa pessoa gosta de você para continuar te amando, apesar de você ter optado em descansar. É isso, gente. A chantagem emocional, que às vezes a gente entra numas, né? De ter que provar amor, de querer que os outros provem o quanto gostam da gente. Não existe isso. Sentimento, ou tem ou não tem. Ah, mas se for na minha festa, me ama. Não necessariamente. Às vezes a pessoa vai, mas vai cansada, vai ficar estressada, vai ficar emburrada, vai ficar nervosa. No outro dia ela vai estar cansada e ela vai estar xingando você porque ela só está cansada porque ela foi na sua festa. Em contrapartida, se ela não for porque decidiu descansar e você entendeu, o que que de pior aconteceu nessa relação? Entenderam onde eu estou chegando, né? Alguma dúvida até aqui, gente linda? Querem perguntar alguma coisa, ou querem se posicionar, ou querem dizer, Cíntia, eu tenho dificuldade sim com não, não entendo isso e não gosto de receber não de ninguém. Querem falar, aproveitem esse momento, tá bom? Porque a gente já está indo para os momentos finais aqui, antes da recapitulação da live de hoje. Dizer o não, Cíntia, é sinal de egoísmo? Isso é uma crença social. A gente cresceu numa sociedade onde a pessoa que se posiciona, a pessoa que coloca limites, ela é muito mal vista. Ela é vista como uma pessoa desagradável, como uma pessoa que não é flexível, tá? Por quê? Porque também a gente pode cair, lembra para o que eu falei, por desequilíbrio. A gente ser aquela pessoa que diz não o tempo todo para todo mundo e só pensa na gente. Então, o que eu falei de equilíbrio? Equilíbrio é pesar, né? Na sua balança, que é a sua balança, tem a ver com seus valores de vida, o grau de importância para que você dá para cada coisa também, se vale a pena ou não cada situação, se vale a pena ou não aceitar determinados convites ou fazer determinadas coisas, ok? Se você acha que não vale, não é egoísmo, não tem como ser egoísmo, porque tem a ver com valores, tá? A gente mostra que além dos limites que a gente colocou, a gente é merecedor de respeito. Eu vou contar um caso até muito particular meu, de uma empresa onde eu trabalhei, e a gente sofria uns certos assédios aí dos chefes, né? E em determinado momento eu fui assediada. E o chefe, na época, deixou muito claro que se eu quisesse mudar de função na empresa e ter um cargo um pouquinho melhor, que eu deveria seguir o exemplo da coleguinha tal que saía com ele de vez em quando. E eu não pensei um segundo, eu falei, não. Nossa, mas aí você vai perder a chance, né, de melhorar de cargo, de ter um salário melhor. Eu falei, se esse é o preço que eu vou pagar por não querer, estou disposta a pagar esse preço. É não. Foi um dos melhores nãos que eu já dei na minha vida, viu? A gente precisa aprender a falar não. E tudo volta a um ponto que eu tenho tocado muito nas lives, né? Que é o amor próprio. O quanto eu me amo para saber que certas coisas não valem a pena na minha vida. Tá? O quanto eu me aceito, o quanto eu acredito em mim. Tá? Alguma dúvida aqui, gente lindona, do Facebook, do Instagram? Não? Então, estou indo em frente. Vocês estão falando não para mim? Nenhuma dúvida? Não, não. Vamos embora. E aí, Cíntia, como que eu faço? Eu sou assim mesmo. Sou, não consigo falar não, eu sou a mãe de todo mundo, eu resolvo o problema da humanidade. Se a pessoa me liga, eu corro na hora, eu não peso se vai ser bom para mim ou não. Eu quero estar disponível o tempo todo para as pessoas. E aí eu me sobrecarrego sim, eu vivo no ápice do estresse, eu tô
de cabelo branco, tô de cabelo em pé, não sei falar não para os meus filhos. Você é assim? Tá bom. Então eu tenho uma notícia para te dar. Tudo é uma questão de hábito. Você se habituou a ser assim, mas você pode ser diferente se você quiser. E eu vou dizer como agora, tá? A primeira dica que eu acho que qualquer pessoa que está trabalhando com uma mudança de comportamento e de hábito vai dar é conheça a si mesma. Quando você se conhece, você consegue administrar melhor todas essas emoções que norteiam às vezes os seus bloqueios, ok? O outro ponto é se amar. Eu já falei disso aqui nessa live hoje. Se eu me amo, se eu me respeito, eu não vou ultrapassar meu limite de valores, de ética e até mesmo meu limite emocional, físico, em detrimento de repente, a uma manha de alguém, sabe, coisas que de fato não são importantes para que eu prove o meu amor pelo outro. Respeite-se, né? Assim, o autorrespeito. Eu zelo por mim, eu zelo pela minha mente, eu zelo pelo meu corpo, eu zelo pelas minhas emoções, eu zelo pela minha integridade, né? Pela minha ética. Respeite-se. Depois, posicionar-se no sentido de não ser aquela pessoa reativa que está o tempo todo gritando e dizendo não aos quatro ventos, dando murros na mesa. Não, isso não é legal, isso é desequilíbrio emocional. Eu estou falando de equilíbrio, e o equilíbrio é eu me posicionar. Olha, eu não vou mais frequentar este lugar porque ele não está fazendo bem para mim. Porque por questões morais, éticas e de valor, está indo contra o que eu acredito que é certo. Porque eu acredito na verdade. Porque eu acredito que a verdade tem que estar acima de tudo. E aí você simplesmente se retira porque não faz bem para você. Mas, como você se respeitou e se posicionou, você respeita a posição do outro, de quem de repente fica, de quem de repente pensa diferente de você. Gente, é tão gostoso, porque quando você se posiciona e aprende a respeitar a posição do outro, sabe o que você ganha? Leveza. Muita leveza, muita paz de espírito. Você só vai entrar em briga que vale muito a pena. Caso contrário, o que te sobra? Paz. Ai, que delícia. Eu até falo que paz não vende no supermercado, né? Eu tô sempre falando essa frase. Realmente, paz você encontra quando você se posiciona. E aí eu digo, não comercialize respeito, amor e atenção. É com muita tristeza que eu vejo pessoas negociando sentimentos, tá? Eu não estou julgando, não, porque eu já passei muito por isso na minha vida. Faço isso porque quero receber aquilo. Ou recebi aquilo, então me sinto na obrigação de fazer isso. E quantas vezes a gente está fazendo as coisas por obrigação, aceitando por obrigação, né? O que é obrigação? Se obrigar a uma ação que muitas vezes você não quer, mas você está se obrigando a ela. Triste, hein? Tudo que é obrigar a ação é triste. Não repara o hot latindo do cachorro. Não, assim, é outra coisa, né? Quando eu faço algo, eu preciso fazer porque eu quero, por vontade própria, por amor. Gente, eu não estou comercializando as coisas. Não tem potinho. Potinho, olha, te dou minha atenção nesse potinho, estou te cobrando X reais. É muito triste quando a gente entra nesse tipo de relacionamento. Mas é fácil entrar? É super fácil. É difícil tomar consciência que a gente está nesse nível? É muito difícil, mas é impossível? Não é impossível, não. Mas eu preciso refletir. Minhas ações estão pautadas no quê? Estão pautadas em fazer para receber algo em troca, em ser aceita, em ser amada, em ser querida, ou estão pautadas na minha verdade, nos meus valores, no que eu acredito, no sentimento sincero, tá? E aí eu falo, se você realmente se conhecer, se amar, se respeitar, aprender a se posicionar, parar de comercializar respeito, amor e atenção, e fazer as coisas por vontade própria e com amor, gente, sobrou o quê? Leveza, leveza, paz.
tá? É o que eu queria trazer nessa live de hoje, a mensagem principal desta live hoje é isso. Você quer ter paz na sua vida? Você quer ser leve? Seja o mais verdadeiro possível com todas as pessoas que estão à sua volta, mas o verdadeiro com assertividade. A gente vai retornar na revisão sobre isso. Tá bom? Eu vou entrar já na fase da revisão. Hoje a live ela não é tão longa, mas ela é muito profunda, tá? Apesar de não ser longa. Então eu quero que quem tiver dúvidas, aproveite esse momento da revisão para deixar a pergunta aqui nos comentários, tá? E quem chegou atrasadinho, não se preocupa, porque a live ela sobe depois para o Watchparty, ela sobe para o IGTV do Instagram, ela vai subir até amanhã no YouTube e o vídeo fica disponível na página Cíntia Roberto Oficial do Facebook. Além das outras lives que também estão disponíveis lá no YouTube, você pode assistir a qualquer momento. E o convite para baixar o e-book, o link está disponibilizado para vocês nas minhas páginas, ok? Então, recapitulando, quem quiser tirar dúvida ou desabafar ou contar algum episódio, fica à vontade, tá bom? Também fico acessível offline para quem preferir. Gente, o tema de hoje foi por que temos tanta dificuldade em dizer não? Quando dizer não poderia nos aliviar de certas cargas emocionais, tá bom? Quando eu não quero dizer não, porque eu não quero, eu tô feliz dizendo sim, não tem problema nenhum, continue dizendo sim quando você tá feliz. Eu tô falando quando a gente diz sim a contragosto, né? Não queria dizer sim, ou quando a gente se sente obrigada a dizer sim, ou quando a gente negocia esse sim emocionalmente e não tá percebendo, ok? Vamos recapitular então? O não, gente, é muito simples, é uma palavra, um bebê fala não o tempo todo. E ele tem autonomia. E a gente também tem. A gente também tem autonomia para dizer não. O não é só a ação de recusar, de não aceitar, é uma negativa, tá? Então, por que que a gente vê dificuldade em dizer esse bendito não? Do que a gente tem medo? Dizer sim para tudo é demonstrar amor. Eu até dei o exemplo dos pais que ficam dizendo sim para os filhos o tempo todo. E os educadores, né, as pessoas que estudam a inteligência emocional dos adolescentes, das crianças, têm avisado esses pais: cuidado, você está criando filhos de cristal, eles não vão estar prontos para as dificuldades do mundo, não sabem lidar com o não, não sabem lidar com desafios, com os obstáculos da vida, tá? Você diz sim e depois se arrepende? Ou diz sim e depois fica amargurada pelos cantos, falando mal da pessoa, ou falando mal da situação que você viveu, só porque você disse o bendito sim, né? Ao falar não, você tem medo de enfrentar conflitos? Você não fala não por quê? Para fugir do conflito? Você faz tudo para agradar todo mundo? Você é aquela pessoa que quer ser aceita, amada, considerada boazinha, a mãezona da galera, aquela que todo mundo procura quando está com um problema? Isso não é errado, gente. Ser assim não é errado. Ser prestativo não é errado, hein? Não é isso que eu estou dizendo. Eu estou dizendo que se isso está te sobrecarregando, te soterrando, tirando você também dos seus objetivos, te deixando infeliz, aí tem um erro não no que você faz, mas no que com dose você faz. Que dose eu estou dando para essa minha disponibilidade, tá? Você se sente esgotado emocionalmente para saber se isso tudo está sendo bom ou não para você? Essa é a pergunta-chave, né? Se você tem se sentido esgotado emocionalmente porque você quer atender às expectativas de todo mundo, do universo, né? Não dá. Na sua lista de prioridade, onde você está na sua lista de prioridade? Você é o último lá da lista? A última da lista? E aí eu digo assim, a gente pode às vezes se anular e não tá percebendo, tá? É aquela história de que você não consegue manifestar sua vontade própria, você está sempre indo com a maré. Você quer ter sua vontade respeitada, sem desrespeitar o outro, tem como fazer isso, tá? Tem como. Já parou para pensar por que as suas vontades, de repente, não têm importância, não são relevantes? Só uma questão de dizer. A pessoa, eu sempre vou no mesmo restaurante, porque quem escolhe é meu namorado.
Será que não está na hora de você dizer para ele, olha, eu não gosto de comida mexicana, eu gostaria de comer comida chinesa? Gente, às vezes não está nas grandes coisas esse poder aí, tá em coisinhas pequenininhas do dia a dia. Só que quando eu cedo demais na minha rotina, vai chegar uma hora que isso explode, né? Explode na minha cara. E aí eu falo sobre os motivos que nos levam a ter tanta resistência em dizer não, tá? E esses motivos foi ter pais autoritários, crescer em lar disfuncional com muito conflito, nossa baixa autoestima, não se conhecer o suficiente, a gente se acomodar em seguir decisão dos outros para não ter que assumir responsabilidade sobre as nossas próprias decisões, né? A gente não lida bem com a negativa dos outros, então, como a gente não lida bem com a negativa dos outros, a gente também não quer dizer não para ninguém. E ter sido mimado, né? Ouvir muito sim o tempo todo, e aí a gente vai crescer com muitas dificuldades para entender as limitações da vida e os desafios. Quando a gente consegue falar esse não, geralmente a gente pode estar já no limite emocional. E aí vem um não daquele jeito. Aí não vem o não com equilíbrio, não, tá? Vem o não da explosão e aí a gente sente culpa. Porque como não falou não no momento que tinha que falar e foi deixando acumular as emoções, quando resolve extravasar, às vezes a carga tá alta demais e vai magoar de verdade as pessoas. E as pessoas às vezes nem vão entender por que que você reagiu dessa maneira tão agressiva, tá? Entenda, não tem nada de errado em ter vontade própria, em falar não, desde que a gente busque se posicionar com equilíbrio. O poder do não, que eu falei justificado, sem precisar fazer rodeios, contar mentiras, inventar histórias. A verdade acima de tudo. Opte pela verdade. E aí falei de assertividade, que é a nossa capacidade de colocar as nossas necessidades e as nossas prioridades de forma adequada e no momento oportuno. Também saber a hora, né, de fazer as coisas, tá? Dizer não é egoísmo? Não é egoísmo, gente. Desde que esse não tenha a ver com respeito. Respeito primeiro a nós mesmos e respeito até para com a pessoa ou para qual a situação da qual vem a nossa negativa. Então a gente precisa prestar atenção, né? Às vezes eu tô falando não porque eu amo essa pessoa. Ou eu tô falando não porque essa situação pode não ser legal. Então falar não nesse momento é importante. E aí eu falei da mudança de hábito, né? Tudo é uma questão de hábito. A gente já falou sobre hábito aqui, mais para frente faremos uma live só sobre hábito, tá? O hábito não se muda da noite para o dia. Ah, amanhã saio e nem uma metralhadora falando não para todo mundo, não vai ser assim que vai funcionar. Até porque vai entrar em desequilíbrio. Pensa sempre no equilíbrio. Mas a partir de amanhã, eu vou me conhecer, me observar, me respeitar, me posicionar, perceber se eu estou comercializando sentimento, amor, respeito, atenção. Quando eu for fazer alguma coisa, eu vou tentar perceber se eu estou fazendo porque eu quero, se eu estou fazendo por amor, ou se eu estou sendo levada a fazer isso para não ser julgada, etc, etc. Tá? E aí, o que eu desejo para vocês, depois dessa live, e que vocês a partir de hoje entendam, é que a gente precisa de paz e de leveza nas nossas relações. E a gente precisa de paz e de leveza nos ambientes onde a gente frequenta. A gente precisa estar nos lugares que nos fazem bem de verdade, com as pessoas que a gente realmente quer estar. Em situações de exceção, a gente às vezes vai ter que estar em lugares que a gente não quer, com pessoas que a gente não quer, fazendo o que a gente não quer. Às vezes por uma força que está acima da nossa, por uma necessidade profissional, enfim, por motivo de doença na família, sei lá. Situações adversas podem acontecer. Mas quando eu estiver consciente, racional e tiver de fato o poder da recusa, eu posso usá-lo. Sem culpa, sem medo, sem ansiedade, sem angústia, apenas porque é meu direito. Recusar é meu direito. Não querer fazer algo que eu não gosto é meu direito. Certo? Fui clara, gente? Ajudei vocês em alguma coisa? Lembrem, não é só uma ação. É uma palavra que tem a ver com uma ação, a ação de recusar, de não aceitar. É só uma palavra. Tira esse peso todo que algum dia alguém botou
sobre o não, e entenda que o não tem o mesmo peso do sim, tá bom? Só precisa saber a hora de usar. Você está usando o seu não na hora certa, ou não está usando, tá? É isso, por hoje é isso. Fica o convite para continuar acompanhando aqui os canais, fica o convite para continuar as lives, tá? E aí a gente vai sempre colocar aqui no canal dia, horário e tema das lives. Fica o convite para baixar o e-book. E mais importante de tudo, para acessar todas as minhas redes, conhecer nossos projetos, ver o que a gente está fazendo e opinar sobre o que a gente está fazendo. E se tiver ideia de live para a semana que vem, eu vou aceitar com muito amor, com muito carinho. Quero agradecer, estou encerrando a live. Lembrando que ela estará acessível no YouTube. Identificou alguém que possa ter interesse nesse tema? Compartilha, tá bom? Compartilha com essa pessoa para que ela também tenha a oportunidade de refletir, porque hoje foi uma live de reflexão. Encerro dizendo, gente, que eu aprendi a dizer o não justificado na minha vida e com assertividade. E eu me sinto hoje uma pessoa muito mais feliz. Então, se isso serve de conselho, permita-se avaliar com carinho, né, todas as ações da sua vida. Permita-se ter realmente controle sobre as suas emoções, seus pensamentos, seus sentimentos. E nunca faça nada que vá contra os seus valores, porque você está buscando receber algo em troca. Porque um dia pode ser que nem todos os sims do mundo façam com que as pessoas te amem, ok? As pessoas têm que te amar na essência. E a sua essência não é perfeita. A sua essência é quem você é de verdade. Tira essa máscara e mostra a sua essência para o mundo. Você é uma pessoa maravilhosa, tá bom? É isso, gente. Muito obrigada. Vou encerrar o Instagram, vou encerrar com o Facebook. Ficarei disponível para quem tiver dúvidas. Tem pessoas mandando beijos, beijos para todos que mandaram beijos. Tem gente mandando abraço, abraço para quem mandou abraço. Tem gente dando risadinha aqui, né, dona Rafa? Eu vi. Tem problema, rir é bom também. Coraçõezinhos, coração para quem mandou coração. Gente, amo vocês. Estou muito feliz pela oportunidade desses nossos encontros semanais. E não posso falar, mas vem coisa muito boa por aí até o final do ano. Não, não some não, tá? Fica por aqui comigo. Beijo, obrigada, Vivi, pela força de sempre. Obrigada, gente.